Uma boa tarde a todos. Nós daremos início nesta oportunidade à audiência com a finalidade da audiência pública, com a finalidade de demonstrar e avaliar as metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Imbituba. A presente audiência é uma iniciativa do Poder Executivo Municipal e é realizada em atendimento ao parágrafo 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já está aqui na mesa principal o vereador Renato Carlos de Figueiredo, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento aqui do Poder Legislativo. Eu, o vereador Elísio Grotti, que neste ato a gente está presidindo esta audiência pública, e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Contamos também aqui na mesa já com a secretária municipal da Fazenda, a senhora Adriane Martins Luiz, e o técnico também, contador da Secretaria Municipal da Fazenda, William dos Santos, popularmente conhecido como Bill, que também vai fazer a apresentação juntamente com a Adriane. Servidores da casa. George William dos Santos. Corrigindo. Nós convidamos, então, nesse momento, a secretária municipal da Fazenda, Adriane Martins Luiz, para a apresentação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2019, ou as suas considerações iniciais, juntamente com o George William dos Santos. Vocês fiquem à vontade, vocês dois. Boa tarde, vereador Elísio. Boa tarde, vereador Ladeada. Boa tarde aos presentes, ao nosso funcionário, nosso contador Bill. Vamos dar início, então, à apresentação das metas do segundo bimestre de 2019. E com a palavra, o nosso contador. Boa tarde a todos. Como de costume, nós estamos mais uma vez aqui apresentando em audiência pública a avaliação das metas fiscais, a avaliação das nossas os valores, relativos a receitas, despesas, montante da dívida, no exercício que estava previsto na LDO e no orçamento desse ano, de acordo com a LRF, que determina que a cada 4 meses o município deve fazer essa audiência. Então, sempre no mês de maio, o mês de setembro e janeiro. Essa audiência se refere ao primeiro quadrimestre do exercício de 2019. Então, os comparativos que nós vamos ter aqui, em relação aos últimos 3 anos, vamos comparar esse primeiro quadrimestre com o primeiro quadrimestre de 18 e o primeiro quadrimestre de 17, que, de acordo com a nossa receita prevista e a nossa despesa autorizada, nós vamos ter uma ideia se nós estamos de acordo, estamos acima ou estamos abaixo daquilo que foi estabelecido, da meta estabelecida de arrecadação e meta de despesa. Nós vamos dar uns destaques para as principais receitas do município. São sempre elas as principais, principais quando se diz, se referindo à questão de valor, pelo montante arrecadado, que são o IPTU, o ITBI, o ISS, taxas, a receita patrimonial, a receita de serviços, FPM, a receita do Fundeb, o ICMS, IPVA e a dívida ativa do município. Nós vamos, como sempre, ter um gráfico comparando os 3 últimos quadrimestres, iniciais, os 3 quadrimestres iniciais de cada ano. Essa é a receita de IPTU, que até o momento nós arrecadamos 4.929.000. Se não me engano, o parcelamento de IPTU ainda é para julho, Adriane? 10 de julho, parece o parcelamento, Adriane? É 10 de julho, Parcelamento de IPTU e do lixo, 10 de julho. Então, nós temos aqui, provavelmente, a parte de cota única,
já arrecadada até o final do mês de abril, né, do IPTU, né? Isso. Temos um crescimento de 8,36, um pouquinho menor que da variação de 17 para 18, né? Isso. Em torno de 2 pontos percentuais, 2,3 ali. O ITBI, que nesse período teve um crescimento na verdade, o crescimento de 22,35. A receita de ISS também teve uma boa recuperada, né, nesse primeiro quadrimestre, né? É referente às notificações da SCPAR, por isso que ainda temos mais 3 meses. A multa deles? Com quase 2 milhões a mais aqui nesse período. Né? Porque a SCPAR aplicou a multa sobre a Santos Brasil. Certo. As nossas taxas, né, que eu até tinha comentado com a Adriane aqui, porque ela teria uma queda, a Adriane poderia até explicar sobre isso, né, porque tem a ver com a questão da taxa de lixo. Né? Isso, é que até 2018 abria-se o pagamento início de janeiro, né, e esse ano foi agora dia 1º de abril, então ainda tem muita coisa para receber. Né? Então, o maior volume aqui de taxas, então tem a ver com a taxa de lixo, que deve se recuperar aqui. Também começa o parcelamento também lá no dia 10 de julho. Então, no próximo quadrimestre, nós já devemos ter um equilíbrio aqui das taxas. Acredito que esteja recuperado. Não é nada anormal, né? Tem a ver com a questão da data de cobrança, né? Da data de lançamento. Temos a receita patrimonial. Essa receita costuma ser receita de rendimento de aplicação de todos os recursos, inclusive educação, saúde, convênios, tudo que tem contra a prefeitura, o que tem de rendimentos, né, que nós temos a obrigação de aplicar, né, em fundo de investimentos, são sempre em bancos estatais, né, em torno de 280 mil. Daí aumentou em relação ao ano anterior. O ano anterior, exatamente. Porque o ano anterior foi um ano mais restrito em termos de recursos, né, então praticamente raspamos os recursos para pagamento de conta, e esse ano já deu uma recuperada, né? Já começou a aparecer aqui. Qual seria a razão de 2017 ser tão alto o valor? De 372 mil. De rendimento? Em 2017, se não me engano, a gente teve umas receitas extras ali na parte de saúde, se não me engano, que ficaram aplicadas, acho que, se não me engano, aquelas emendas. Foi. E eram recursos altos, né, que vieram para isso. E normalmente mais esse dinheiro. Mais de 1 milhão só na saúde. Então são recursos que entram e já vão aplicados. Às vezes é recurso de convênio também, que deve o recurso da SCPAR, do BRDE, que também estavam aplicados. Do BRDE. Isso. Por acesso. Isso, do acesso norte. E aqueles que vêm de emendas federais através da Caixa? Não, esses quando aplicado, não, ou é eles aplicam e o que sobrar devolve, né? Na verdade a gente faz um estorno dessa receita. É a Caixa que administra isso e depois Sim. Só vai liberando Sim. conforme eles mesmos administram. Aí depois nós temos que fazer o lançamento do estorno do rendimento que normalmente devolve. Isso, porque da Caixa a gente nem tem acesso é eles mesmos que coordenam. Conforme a medição da obra. Né? Saúde Federal veio em 2017, dezembro de 2017. Isso. Receita de serviços, essa aqui é a receita da água. Também tem se mantido uma constante, né, crescendo, cresceu um pouquinho mais também para esse ano. Você acredita que teve ajustes também na taxa? Ajuste. Na forma de cobrança também, né? A forma de cobrança e a atualização, né? Atualização da tarifa, né? Isso. Mas normalmente, esse ali foi um crescimento realmente de 14%. A dívida ativa, ela tinha tido realmente essa grande diferença de 2018 para 2017, né? Que a gente já tinha explicado aqui, que tem a ver com a questão dos refis que foram feitos aqui em 18, né? Que não tinham sido feitos em 17, né? No ano 17 realmente teve uma dívida ativa baixa. E agora está mantendo o mesmo índice do ano passado, né? Com equilíbrio já, um aumento no máximo de 0,39. Até o dezembro, né? Isso, foi prorrogado para dezembro. Vai melhorar o
Isso. Ou do ano passado ele foi até o final do ano também? Foi. Não, ano passado acho que foi outubro, né? Novembro, não foi não chegou até Certo. final do ano. Não foi até julho ano passado. É. Não, ano passado não teve. Ano Refis? passado não teve refis. Ano passado não teve, certeza absoluta. Ano passado não teve refis. Eu acho que foi no final de 17, final de 17 que Então acabou foi. entrando É. para 18. Aí Isso, não teve. isso. Não foi feito. Aí a arrecadação, Ah, a tá. arrecadação ocorreu em 18. Isso. O FPM, que teve uma boa recuperação também esse ano, né? Nós estamos aqui com a possibilidade de ter um excesso em FPM também esse ano, Deu 21,62. É porque mudou algum índice ali do valor? 2% não, em termos do FPM parece que a gente aumentou 0,2, se eu não me engano. Se eu não me engano, zero. A gente era 1,8 e passou para 2,0. O índice, o coeficiente do FPM, do número de habitantes, né? Ah, sim. Tá. Isso. Porque era aquela questão do ICMS. Não, que- não. Não, Não. o ICMS é outro, mas esse É. aí, em função do número de habitantes, aumentou quantos por cento? 0,2. 0,2. Ele era 1,8, passou para 2. Tá, e tipo, aquele caso ali de Itapirubá Isso não refletiu ainda. é porque vai depender de censo, né? Ah, tá. Provavelmente o próximo censo vai ter, ou manter-se no que está, né? O negócio é o povo aí crescer. Mas nós temos muitas pessoas que vêm de fora para cá, acabam se estabelecendo no município, também acaba equilibrando esse negócio de divisa, né? O Fundeb, sempre é o mesmo comportamento, né? De crescimento normal, 5 milhões até agora. 62, 10,64. O ICMS, que aí também está tendo um crescimento bastante elevado, né? Que essa é a nossa maior diferença aqui, né? Então, se nós tivermos um crescimento aqui de provavelmente uma diferença de uns 4 milhões, creio. Nós estamos em terceiro, né? Na região É. da Murel. Na região da Moral, terceiro do Sim. ICMS. Isso. Vai para Tubarão e Braço do Norte. Nosso Norte. É, sempre. E aqui também acho que houve o aumento do valor adicionado. Nossa, Sim. O trabalho que foi feito ali dentro. Isso, exatamente. Ali o trabalho que foi feito pela fiscalização, o pessoal da Secretaria da Fazenda, né? Tem a ver com a questão do valor adicionado, né? E então foi feito o nosso índice de participação para esse ano, que na verdade tem a ver com os anos anteriores, né? A gente tem um índice Sim, estabelecido. o que é feito lá E- atrás é que dá reflexo agora. Reflexo agora, exatamente. Então nós estamos colhendo os frutos agora, né? Isso aí não é nada mais que quase 2 milhões, quase 3 milhões, né? É, isso aí, bastante. Quase 3 milhões já no primeiro semestre, no primeiro quadrimestre. O IPVA também teve um aumento. Bom, Oh, 2, 29,24. isso, quase 30% aí, bastante veículo nas estradas aí. Esse aqui é uma demonstrativo total das receitas, né? Só para a gente entender um pouco esse quadro aqui. A gente faz uma divisão simples, de uma média simples, né? De previsão mensal, praticamente dividido por 12, multiplicado por 3 aqui, né? Para determinar o valor previsto dentro do quadrimestre. Não existe muita variação nas nossas receitas, ela tem um pouco de variação. Algumas receitas elas são sazonais, tipo o nosso IPTU, nossa taxa de lixo. Mas como ela não tem muita influência no valor total, então a gente faz uma divisão simples, né? Até porque tem ano que o IPTU sai no começo do ano, depois sai mais tarde, então para a gente não variar muito, a gente está em torno de... havia uma previsão de 50 milhões e 618 mil para o primeiro quadrimestre de receitas correntes, e nós alcançamos essa meta, né? Ultrapassamos um pouquinho, 253 mil, fomos que representa, né, a receita corrente 99,96% da nossa receita. Por quê?
Porque a nossa receita de capital, uma operação de crédito e transferências de convênio não foram executadas no primeiro quadrimestre ainda, né? Provavelmente o segundo quadrimestre deve ter alguma posição melhor sobre isso daqui, né? Previsão arrecadada. Nós temos em andamento alguma coisa com a Caixa Econômica e tal, né? Para ganhar recursos. Mas a receita de capital, na verdade, ela só pode ser aplicada em despesa de capital, em investimento, né? Então, já são recursos carimbados. Operação de crédito é para investimento, convênios de capital para investimento. A receita corrente é aquele recurso livre, né? Com algumas exceções, que são recursos ali estão carimbados para saúde, educação e tal, mas são o que o município realmente gasta, né? De custeio, né? E não quer dizer também que você não possa usar a receita corrente para investir, né? Isso você pode usar, né? Mas a captação do recurso através de financiamento, ele não entrou ainda na prefeitura, né? Não, ainda não. 5 milhões, né? Isso, está em andamento ali. Estão fazendo análise lá da Deve entrar agora para o próximo quadrimestre. Para o próximo quadrimestre. E tem várias emendas também, né? Agora para entrar. Não sei como é que vai ser a questão das deliberações aí, né? No governo federal, está muito em definição, né? Mas eu acredito que aquelas impositivas normalmente vêm, né? Aquelas que já são determinadas lá pelo orçamento, né? Então, mas os projetos estão todos lá em andamento, né? Então esse déficit aqui, na verdade, tem a ver com o déficit da receita de capital, ainda não executada, né? Isso aí nós temos até o final do ano para isso. Mas temos um superávit aqui de receita corrente, né? Um pequeno empate aqui com a nossa receita tributária, né? Porque em algum momento ela se comporta, como eu estava falando ainda há pouco, dependendo da data que é lançada, por exemplo, a taxa de lixo não está aqui ainda, né? Então, se ela tivesse sido no início do ano, estaria ultrapassando aqui o valor previsto da receita tributária. As outras estão dentro do previsto, né? Transferências correntes um pouquinho melhor, em virtude do ICMS. Bill, né? Ali, pela taxa de lixo que atrasou, também não influencia? Ali? Isso, exatamente, também, né? Nesse 295 aqui. Tá? Essas são as nossas despesas, aqui já inclui Câmara também, né? Pessoal em cargos sociais, então a gente também, dividido também por 12, multiplicado por 3, nós temos uma previsão, porque as despesas normalmente elas são por competência, são sempre fixas, né? E aqui nós terminamos então o que foi gasto com o pessoal em cargo social, empenhado até o primeiro quadrimestre 22 milhões, havia uma previsão de 45, e liquidado 22 milhões, né? Então, dentro da previsão atualizada também nós temos um precatório que estava previsto aqui a maior, a gente até que tinha comentado sobre a questão do vencimento do precatório, por isso que aumentou um pouquinho o orçamento da parte do precatório, né? E outras despesas, mais empenhado até o quadrimestre 22.800, liquidado 22.631. Em função do parcelamento, no eu caso foi previsto mais, mas agora vão pagar menos porque vai jogar para frente, no caso. Esse valor aqui, eu até Isso, aumentou o prazo. Eu vou até dar uma olhadinha, porque eu acredito que esse valor aqui não está correto. Esse valor da previsão atualizada aqui. Eu vou ter que retificar essa planilha. Porque nós não vamos ter 120 milhões, 135 milhões de gasto com o pessoal, porque isso aqui é para um quadrimestre só, né? Então, esse aqui deve estar menor, só esse valor, mas o valor empenhado e liquidado é o correto, tá? Só a previsão aqui, que provavelmente a fórmula deve ter feito de forma errada. Já vou dar uma olhadinha. Os juros encargos da dívida, que são os juros e as correções dos empréstimos que são feitos. Com BRDE, nós temos parcelamento ainda de operação de crédito, também com o PMAT, que a gente está pagando. Eles são classificados aqui. Então, eles sempre têm a mesma variação anual. As outras despesas correntes, lembrando que nós temos um volume bem maior aqui de empenho do que de liquidação, por causa dos empenhos globais, né? Nós temos os contratos que normalmente são empenhados no início do ano, contrato de combustível, contrato das despesas estimativas e tal, né? As despesas de capital, normalmente bem menores também, pois não?
Alguém Não, pergunta? é só para registrar a presença dos vereadores que chegaram há pouco, né? A vereadora Michela, que faz parte da nossa Comissão de Finanças e Orçamento, e o vereador Leno, também, que está prestigiando, né? É importante participar dessa apresentação entre as metas fiscais. Como nós tínhamos falado anteriormente, o investimento ele não é só da receita de capital lá prevista de convênio. Os recursos dos municípios também podem ser investidos em despesas de capital, né? Por isso que a gente demonstra aqui, que foi empenhado até o quadrimestre 1.456.000 em investimentos, com recursos próprios aqui. Tá? Liquidado 676 por conta das medições. Amortização da dívida, aqui nós temos o INSS, temos os empréstimos com os bancos. Num total previsto aqui, nós temos empenhado 60 e liquidado 40 até o quadrimestre. Lembrando que essa diferença de 20 milhões diz respeito aos empenhos globais. Tá? São empenhados no início do ano, são diluídos no restante. Demonstrando os limites de gasto com pessoal dos últimos 12 meses, sempre dessa forma, né? De maio de 2018 a abril de 2019. Aqui não consta a despesa da Câmara, somente o Poder Executivo. A receita corrente líquida desse período, 146 milhões. Nós aqui temos um cálculo para o limite máximo de gasto com pessoal, que é de 54%, que seria em torno de 78 milhões. Temos o limite prudencial, definido pela LRF, de 51,30, 74 milhões. E o limite de alerta, 48,60%, 70 milhões. Nós estamos hoje, até 30 de abril, com um total de 63 milhões, fazendo um percentual aqui de 43,51%, um pouco abaixo do limite de alerta, né? Então, em virtude da receita ter melhorado, teve uma redução aqui do limite de gasto com o pessoal. Demonstrando a nossa dívida consolidada, aí aqui nós estamos com 13 milhões e 338 mil de dívida. Essa dívida consolidada, ela veio para esse valor em virtude daquele parcelamento feito de 10 milhões do INSS, né? Parcelado em 120 meses, 10 anos, que está sendo amortizado em torno de 80 e poucos mil por mês, né? E o restante ali são as dívidas com o BRDE, um outro parcelamento que já tinha no INSS e o PEMAT, né? Mas só para entender, essa dívida consolidada foi a dívida que foi paga nos últimos 12 meses também? Tu apresentasse o quadro anterior dos últimos 12 meses, Isso. lá de maio até abril. Isso. Essa dívida consolidada também é dos últimos 12 meses? Isso. Na verdade, ela é sempre o saldo, né? É o saldo da dívida É aqui. o saldo da dívida. O saldo da dívida. Então, o que acontece? Toda vez que você vai apresentar ali, vai ter a amortização dentro do quadrimestre e vai diminuir ou aumentar. Se você Isso é o que está devendo, então. Isso Hoje tá- o retrato está hoje- devendo isso. devendo isso Certo. a longo prazo, né? Certo. A longo prazo. Sim. É. Mas Esse valor é com os precatórios e com a dívida com o INSS? Não. sem precatório. Fora os precatórios. Precatório. Precatório é perto de 10 milhões, mais ou menos? 9 milhões. 9? O precatório ele tem um prazo final até 2024 para quitação. Com a PEC que foi feita agora? Isso, já é pago mensalmente, em torno de 200 mil Tá, reais. e sobre o precatório eu tenho uma pergunta, tinha que ser liquidado até 2020, então em 2017 supostamente teria sido pago 25% do valor, não? Não. A grosso modo, não? Em parte, não, porque ele é progressiva, né? Então assim, quanto mais chega, você tem que pegar no ano e dividir o teu saldo, né? Então, Ele não é dividido em 4 anos ele iguais? Ele não foi feito isso até porque você não tem uma ideia do precatório que ingressa, né? Então, quando você faz o orçamento, então você faz você pega aquele valor e determina o que vai ser amortizado, porque o próprio Tribunal de Justiça, ele passa para você uma planilha mais ou menos, porque você não pode comprometer mais que 1,5, se não me engano, da receita corrente líquida. Então tem um limite para o município não se endividar também, né? Não ficar, porque se o município tiver que pagar a proporção desses anos, dependendo da capacidade dele de pagamento, ficaria inviabilizado, né? Então tem um limite também da receita corrente líquida que não pode ultrapassar. Tá, Certo? e assim, a última pergunta sobre esse assunto. 2017 e 2018 foi pago como se fosse quitar em 4 anos, né? A partir de 2019 é que liberou. Só que em termos de precatório, como é que a gente tem que entender?
o ingresso é precatório quase diariamente. Entende? Então mesmo que você tenha pago um grande volume nesses 2 últimos anos, quando você vai olhar o saldo, você vai olhar, né? Tá Paga e deve mais. Tá cheio de novo, entende? Então, o ideal o que é? Tomar medidas para que isso. Mas não aconteça assim, mais, né? Mas não são só ações trabalhistas, né? São ações cíveis também, né? Ações que são impetradas contra o município, tem muita ação, né? Medicamento, e porque o saldo de precatórios ainda exclui esses de pequeno valor, né? Aquelas de 10 salários mínimos. Aqueles são pagos já. Que são as requisições de pequeno valor, até 10 salários mínimos. Então, sabe que são muitas ações contra a prefeitura, né? Tem que tratar dessa forma. Mas o município está. Mas dá uma folga um pouco, né? Folgou por ter estendido mais 4 anos, né? Basicamente é isso, pessoal. E qualquer informação adicional, né, qualquer dúvida que tiver aqui, que tiver precisado de mais uma informação, nós estamos à disposição ali na contabilidade, na Secretaria da Fazenda, Adriane. E para quaisquer esclarecimentos. Certo. A gente vai abrir então agora para os vereadores para poderem, se quiserem fazer alguma pergunta, enfim, esclarecer algum ponto aí da apresentação. Algum vereador ou vereadora gostaria de usar da palavra? O vereador Renato. Ô Bill, a expectativa, né, do ano de 2019 é em torno de qual é o valor estimado para o ano de 2019? Porque eu vi algo em torno de 170 milhões, não era isso? 170. Em torno de 170. Tá, e com esses números do primeiro quadrimestre, né, a gente sente, se esse quadrimestre, se for os outros 2 quadrimestres forem iguais a esse, a gente alcança esse valor? Aqui, o projetado aqui é o 63, ó. Então 3 vezes esse valor. 6 vezes 3, 18. É o que está projetado. Que não vai acontecer, né? Que era aquele Era 15 milhões. $150. Vai baixar esses 18, que é os 18 que ia ter do saneamento, que seria feito avançar cidades, né? Aquele projeto. Não é só isso, é qualquer outra captação através de emendas, tal, porque aqui o avançar é 5 milhões. Praticamente os recursos vinculados caem aqui, né? De cima. Então, assim, então, assim, por cima, né, pelo que a gente viu por esse quadrimestre, acredita-se pelos números, se tudo continuar do jeito que for, né, do jeito que está indo, acredito que a gente pode chegar aí, esse ano de 2019, um aumento aí na arrecadação perto de 20%, pelos números. Não é possível.
está se falando só em torno das receitas correntes. Sim. Só em torno daquilo lá. E eu acredito também ali, o que me chamou um pouco a atenção também, o gasto com a folha diminuiu um pouco, né, dos outros quadrimestres, mas eu acho que agora, com o piso dos professores, com esse aumento dos médicos ali, eu acho que daí talvez suba um pouquinho, né, chega uns 45%, 46% talvez. Os anos anteriores a gente ficou ali perto de 49, 50. Era, né? e agora está 43, mas a gente tem que ver que o reflexo vai ser daqui a 4 meses com o piso. Mas isso, como a receita está se comportando bem, né, a tendência é que você. Mas hoje nós somos um dos municípios que ainda estão com uma certa, né, um certo fôlego em relação a isso aí, exatamente. Era isso, meus questionamentos eram esses. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Não? Não? Tá. Eu só gostaria de perguntar, é nesse quadro aí mesmo, só para entender um pouco, porque quando foi apresentado as metas fiscais relativas ao último quadrimestre dos anos anteriores, tanto no final de 2017, que foi apresentado ali em fevereiro, se não me falha a memória, e também o de 2018, tá? Ficou uma dívida no final de 2017, o último quadrimestre, né, em torno de 5 milhões, que ficou como restos a pagar. E final de 2018, também no último quadrimestre, ficou em torno de 4,5, se não me falha a memória, que ficou também como restos a pagar. Isso é relativo às receitas correntes, que para fornecedores que estava empenhado, mas não foi liquidado a tempo, ou não tinha recurso em caixa para liquidar, e ficou como resto a pagar. É isso? Isso, senhor. O resto, nós temos dois tipos. Nós temos o resto a pagar processado e o resto a pagar não processado. O que é o processado? O que é o não processado? O não processado são aqueles empenhos que nós fazemos que não são liquidados naquele período. Vou dar um exemplo. Foi feito o empenho de uma obra, dependendo do recurso em convênio. Sim, global, que Isso. passou de um ano para o outro, no caso. Isso, exatamente. Então, o recurso normalmente vai vir no ano seguinte e a medição vai se dar também no ano seguinte. Permita-se deixar empenhado, né, com o recurso vindouro. Que vai vir. Mas ele entra naquela dívida daí, ele fica como resto a pagar? Também. Ele fica, mas você justifica que o recurso não está ali. Certo. O resto processado não, é aquele que foi liquidado de fato. Vou dar um exemplo, o INSS do mês de dezembro. O INSS do mês de dezembro ele é pago só dia 20 de janeiro, mas ele deve ser empenhado e liquidado em dezembro. Ele não é pago em dezembro. Aí fica como resto a pagar processado, em torno de R$1 milhão. Processado, entende? Só que já vai entrar nos primeiros dias que tem as datas certas para o pagamento. Exatamente. Tá. Então, o FGTS também, ele é empenhado e liquidado em dezembro e fica como resto e pago em janeiro. Mas esse que é líquido e certo, que você explicou agora, do total daquelas dívidas, eles representam quanto? Mais ou menos meio a meio? Provavelmente, porque normalmente o que fica em resto são obras. Sim, né? mais ou menos a metade daquele montante. E os encargos, folha de pagamento, nada. O que pode acontecer é, de repente, nós termos uma situação assim, foi feito teve uma dívida, mas aí seria uma liquidação extra contábil, que teria que demonstrar para o Tribunal de Contas, é você deixar de pagar alguma coisa que teria que ser paga no mês de dezembro e pagar só em janeiro. Certo? Aí tem um entendimento ali de alguns em relação à questão de que as despesas de dezembro, por exemplo, seriam pagas com o FPM do dia 10. Já aconteceu assim em alguns governos, né? Ou, por exemplo, a água de dezembro, você paga com a arrecadação que é paga em janeiro, certo? Aí o que faz o prefeito muitas vezes? Deixa para o próximo prefeito pagar, né? Ou o precatório, né, que não foi pago em dezembro, mas era da competência de dezembro, aí fica em resto a pagar para janeiro. Eles vão somando, vai somando e são valores altos, né, que acabam chegando naquele montante. Mas é diferente da dívida consolidada. Tá? A dívida consolidada, que aparece lá no final, é a dívida com empréstimos e parcelamentos de impostos, né? Não é o resto a pagar. O resto a pagar, ele vai estar ali. Se ele ficar descoberto, por que existe a figura do resto a pagar? É que não deu tempo para pagar, mas tem que obrigatoriamente deixar recurso ali.
deixar ou a verba recurso. tá chegando. O tribunal entende que o resto não processado, aquele que não foi liquidado, ainda tem uma desculpa, mas o resto processado não. Se você não deixar dinheiro, você entra na questão do déficit financeiro. Por quê? Você tem uma receita X e uma despesa Y. A despesa Y tem que ter a cobertura da receita. Mesmo que não deu tempo de pagar, mas o dinheiro tem que passar para o exercício seguinte para pagar no mês seguinte. Se não ficar descoberto, aí vem apontamento nas contas, como déficit financeiro, daquela fonte de recurso. E pela lei de responsabilidade Isso, fiscal aí também. o prefeito vai responder. Né? Certo. Era isto. Adriane, gostaria de fazer algumas considerações finais? Só acrescentar que na questão da folha diminuiu também, porque nós tivemos 117 pessoas que aderiram ao PDV. Então, o total de hoje... 117. Então, até agora, até desde o início agora. da administração até agora? Exato, até o último. Então, vale ressaltar que a gente está com 117 funcionários a menos, né? Estamos trabalhando com menos pessoal. O secretário, por enquanto é só os encargos. Depois, quando acabar, vai ser o salário. Sim. Aí melhora ainda um pouco. Final né? do ano, final desse ano, eu acho, né? Que já termina a primeira etapa. Mas eles não, mesmo Em essa, média, uns 30 meses, mas né? essa indenização que está sendo paga já não entra mais no cálculo da folha, né? Já fica fora. Já é 117 mesmo, que já dá um impacto. Ah, o 117 é o valor... É, que dá um Ah, impacto. tá. A menos. Mas mesmo assim... Mas eu digo assim, ó, mesmo assim, desses 117 mil, se fosse pago, se eles estivessem trabalhando, ia custar mais ou menos uns 160. Depois, pelo que tu estás entendendo, depois vai ter economia financeira, mas Isso. o efeito do percentual já está dando agora. Ah, já está dando Já agora. está dando agora. Ah. Aham. Cargos. Sim. Em 2020 ali, eu acho que daí vai dar um... Porque ali Vai eu acho que diminuir chega uns- bastante, porque o primeiro teve bastante adesão. 2020 vai estar, 21 vai estar bom então. Vai Tem- pegar a prefeitura limpinha. E tem, pois é, mas tem quantos funcionários aptos a aderirem, ou a prefeitura tem condições de receber a adesão desses funcionários ainda um pouco esse ano, um pouco ano que vem? Que ainda tem alguns funcionários, né? 117, né? Já encerrou. Já encerrou? Agora só uma próxima gestão, né? O ano que Só num próximo edital, no caso. vem. Isso. Até porque ano que vem acho que não pode, né? Por ser ano eleitoral, então só para próximo prefeito. Eu acho que até abril, acho que ainda pode, né? No começo do ano, ainda nos primeiros... Hã? Acho que até abril ainda pode. Depende, se for interessante, né? Porque no orçamento foi colocado, né? Um pouco, acho que era para esse edital que terminou agora em maio, né? Pois. Mais alguma consideração, Adriane? Não, só agradecer a presença de vocês, né? Por sempre nos receberem, né? Pela atenção, e aos funcionários da casa pela receptividade, e ao meu contador geral, o Jorge William. Jorge William, quer fazer algumas considerações? Não, tudo ok? Então tá, a gente agradece a presença de todos, também agradecemos a apresentação, as explicações, né? Foi bastante esclarecedor. Agradecemos a presença dos vereadores, né? Do Renato, da Michela, do Leno, dos funcionários da casa. E um bom retorno aos seus lares depois do expediente.